Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Leonardo Bortoleto. Olha só, investigações do Ministério Público, Polícia Civil e Receita Estadual apuram suspeitas de superfaturamento e direcionamento de licitações em contratos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP, que teriam ocorrido entre 2021 e 2022 durante a gestão do ex-prefeito Alexandre Calil. O esquema pode ter causado um prejuízo superior a 35 milhões de reais aos cofres públicos aqui de Belo Horizonte. As apurações começaram após o atual prefeito, Álvaro Damião, determinar uma auditoria interna na SUDECAP em fevereiro deste ano. O relatório foi encaminhado ao Ministério Público e deu origem à operação deflagrada nesta terça-feira, com cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e exoneração de 2 servidores. A Justiça também suspendeu pagamentos da PBH às empresas investigadas. Ô Travassos, deixa eu começar com você essa história. Investigação importante em obras públicas aqui da capital. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. E isso começa na gestão do Calil, né? E muito me incomoda, né, esse histórico e imaginar que, enfim, a gente vai se deparar com mais um escândalo envolvendo a administração dele em função... Lembra, eu cheguei a comentar, acho que semana passada aqui, tinha uma agência de publicidade lá no time, ele leva para a prefeitura. É o caso de nepotismo, sabe, são os benefícios, são os rolos que acontecem na administração pública. Então, mais uma vez, a gente vai se deparar com essa realidade. Enfim, está muito no início da investigação, você já tem alguns nomes que aparecem, né? Eu não tive acesso a todo o processo, mas você já tem aí, segundo alguns colegas, o mecanismo como funcionava, ou seja, eu contrato uma empresa, melhor, essa empresa entra para prestar serviço público e eu contrato pessoas dessas empresas ou com vínculos com essas empresas para poder fazer o acompanhamento ou a fiscalização dessas obras. Então eu falo para você, bonitão, vai lá, fiscaliza para mim quanto gastou fiscaliza para a prefeitura quanto gastou aqui de ferro. Aí o cara assim, gastou 10. Só que na verdade, você gastou só 5 ou só 8. E na verdade, esse cálculo, pelo que eu entendi, ele já vinha pronto. Então, assim, o que eu quero saber é o seguinte, essas empresas, porque tem algumas maneiras de você entrar na sacanagem, né? Você entra... Primeiro você tem que ganhar uma concorrência, ou de alguma forma ser beneficiado, ou até mesmo você tem que ganhar a prefeitura para poder fazer uma sacanagem dessa. Um esquema é tão complexo que você fica imaginando, né, as reuniões desses caras e como eles sempre estão tentando levar vantagem em cima do dinheiro do povo, misturando o que é público e o que é privado. Então eu quero saber o seguinte, tá ok, foi na gestão do Calil, isso aconteceu, como é que essa empresa entrou? Teve algum acerto para isso? Ou essa empresa já estava antes e tem um lobista que faz esse meio de campo, fazendo esse jogo, né? A figura do lobista, ela está presente na política brasileira e isso é vergonhoso. A gente está falando de 35 milhões e eu fico imaginando que isso é dinheiro de pinga, em função do que a gente consegue enxergar e do que está acontecendo nesses bastidores. Então é lamentável. Agora, que bom que encontraram e começou todo um trabalho de investigação e vamos esperar puxar esse novelho aí. Eduardo Costa, bom dia para você. Movimentação importante aí nos bastidores, né? Bom dia. Bom dia. Roubo de obra de contenção de enchente, né? Vilarinho, que mata tanta gente. Deixa a justiça funcionar, cadeia para quem for responsável e cadeia também para a turma que roubou na limpeza da Pampulha. Cadeia. Marcelo da Fonseca, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Então, é muito sério essa denúncia, né? É importante que essa investigação avance, porque o cidadão belo-horizontino parece que, né, foi roubado de forma muito vergonhosa. A gente começou a ir atrás desses detalhes da informação e aqui eu dou o crédito, né, o Guilherme Freitas, repórter do portal Fator, que teve acesso inicialmente a todos os detalhes e aí tudo é descrito pelo Ministério Público de forma bem detalhada de como que isso funcionava. E o Ministério Público, né, agora todas as informações são as investigações que estão acontecendo agora pelo Ministério Público, tudo que eu vou falar. O Ministério Público detalhou, né, que o Adriano Morato, que foi nomeado pelo ex-prefeito Alexandre Calil para diretor de obras da SUDECAP em 2017, logo no primeiro ano da gestão do Calil na prefeitura de Belo Horizonte.
ele montou um esquema com as empresas e com a Sudecap de que a raposa tomava conta do galinheiro. Porque quem fazia a fiscalização, quem media, quem falava o valor do que deveria ser pago à empresa, eram pessoas que estavam na Sudecap, mas que, na verdade, eram ligadas às empresas que eram contratadas. Então, é impressionante, né, como que a Sudecap acabava funcionando, pelo que o Ministério Público explica, como a extensão das empresas que faziam o serviço. Então, assim, isso explica muito das obras que a gente vê em Belo Horizonte, muitas obras que precisam ser refeitas, muitas obras que demoram mais tempo do que o previsto. E aí o Eduardo citou a questão das enchentes na Vilarinho. Essa é uma das obras que está sendo investigada. Mas são várias, né? A trincheira na Cristiano Machado é outra obra. Obra de contenção, né? De encostas perto da Predeira. A trincheira que não começou ainda? Não, a trincheira que já está em obra tem 5 anos. Qual é dela, gente? A trincheira que Cristiano Machado está em obra, quem passa ali todo dia no trânsito já vê há muito tempo. Trincheira? Também é alvo dessa investigação. Então, é uma coisa assim, todo Belo Horizontino que está às vezes garrado, que fica esperando uma obra que não acaba nunca, às vezes a gente vai começar, talvez, a partir de agora a gente vai começar a entender o motivo. Talvez não é interesse da empresa que essa obra seja encerrada. Talvez não é interesse da empresa e desses funcionários que trabalham em um órgão público que essa obra seja feita de forma rápida e com o menor custo possível. Então, vamos aguardar todas essas investigações, os detalhes, tudo que vai vir à tona, né? Parece que são muitas pessoas envolvidas e foi um esquema montado dentro da Sudecap, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, é a empresa responsável pelas grandes obras de Belo Horizonte. Então, se essa empresa, se a estatal que tinha que controlar isso tudo, estava tão envolvida com as empresas que fazem as obras, aí explica muito dos gargalos da capital mineira. A gente vai ficando velho de jornalismo, a gente vai lembrando algumas coisas, né? Eu lembro como se fosse hoje, numa manhã assim, depois de uma chuva muito forte, Bortoleto, que uma mulher perdeu a vida no enchente. O Calil deu uma entrevista, foi lá na hora, o microfone da Itatiaia estava lá, ele deu uma entrevista e bateu no peito e falou que a culpa era dele. Na Vilarinho. Lembra disso? Lembro disso. Falou que ia fazer a obra porque nunca mais ia acontecer nada ali, ia resolver o problema. A obra praticamente até hoje não está pronta e 6 anos depois se descobre um desvio, entre elas essa obra que ele falou de 35 milhões de reais. Bortoleto, bom dia. Bom dia para todo mundo. Para quem tem memória, assim como você também, Júnior, vai lembrar que na semana da eleição do segundo turno também deu uma declaração, falou que ia resolver na próxima gestão e que teve uma enchente na semana antes do primeiro turno. Mesmo assim, ele venceu a eleição, lembrando que agora ele não pode se candidatar mais porque ele está inelegível. Estou falando de Alexandre Calil. O importante vai ser, na verdade, como parafraseando aqui os colegas, isso aqui é dinheiro de pinga. É incrível como há muito tempo a gente vê esse tipo de coisa. O que a gente precisa é que a Sudecap feche para balanço. Parabéns ao prefeito Álvaro Damião por instaurar a auditoria, mas muito provavelmente vai ser elucidatório e se continuamente a gente olhar vários outros contratos, porque realmente 35 milhões pelo modus operandi de como está desde a gestão ali do Alexandre Calil, muito provavelmente é pouco, mediante o que dá pra gente apurar. Ô Bortoleto, WT, mas só pra não deixar passar batido, 35 milhões roubados não é dinheiro de pinga. Eu digo comparado com o que pode vir a ser pelo volume de obras. Quando você pega um orçamento de Belo Horizonte com tantas obras necessárias, quando você pega um superfaturamento de 35 milhões, né, para 6 empresas envolvidas, parece que são as investigadas, é muito dinheiro do contribuinte de Belo Horizonte. Observação para não parecer que eu falei que é pouco dinheiro. Não, realmente é muito dinheiro, mas é muito pouco dinheiro comparando com tudo que pode ser. Marcelo, isso é uma provocação. Porque no fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte: bom, apareceu 35 milhões, mas se o esquema estava aí desde a época do Calil, né? A provocação é assim: onde está o ralo? Cadê? Tem mais aonde? Está escondido de que forma? Em quantas obras? É só na Sudecap ou tem outros mecanismos? Quais são os contratos vigentes hoje na prefeitura, em todo o sistema? Como é que está funcionando? E aí, deixa eu falar uma coisa para você, ouvinte da Itatiaia. Amigo, ano que vem tem a eleição. Se tudo isso que a gente está ouvindo agora, né,
Isso é muito em função da decisão do voto. Então vai uma boa para você. Na hora que você for votar, lembre-se, não vota em ladrão, não vota em corrupto. E pesquisa sobre teu candidato para ver se ele tem algum envolvimento com algum tipo de pilantragem. E só para não deixar passar e mudar de assunto, gostei da elegância hoje, viu, WT? Obrigado. Olha só, a pesquisa Quest divulgada hoje mostra que Lula e Jair Bolsonaro, que está inelegível, é bom lembrar, voltaram a empatar num eventual cenário de segundo turno para a disputa presidencial do ano que vem. Segundo a pesquisa, Lula tem 42% das intenções de voto contra 39% de Bolsonaro. E com a margem de erro, de 2 pontos para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. Além de Bolsonaro, a vantagem de Lula caiu para Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, Caiado, Eduardo Bolsonaro e Eduardo Leite. Nos casos de Ciro e Michele, houve uma oscilação dentro da margem de erro. Além disso, Eduardo, a pesquisa da Quest mostra que 24% vem nomes sem ligação com Lula e Bolsonaro, ou seja, uma pessoa que não tem a ligação com esses dois nomes, como o melhor resultado da eleição. 23% preferem algum nome ligado a Lula e 15% preferem alguém ligado a Bolsonaro. Pesquisa que saiu do forno quentinha da Quest Consultoria. Daqui a pouco nós vamos ter os outros colegas aí, tem mais, principalmente o Marcelo, tem mais condições de fazer análise sobre vários ângulos da pesquisa. Eu quero chamar a atenção do ouvinte da Itatiaia para um dado. 2 palavrinhas mágicas. Eleitores independentes. Quem são os eleitores independentes? Aqueles que não são torcedores nem do Lula e nem do Bolsonaro, que é o meu caso. Nessa pesquisa, senhoras e senhores, está apurado que 64% dos eleitores independentes não querem nem Lula nem ninguém ligado com o nome dele diretamente. 70% não querem saber da família Bolsonaro. Ou seja, se você tem 30% que torce um lado, 30% que torce do outro, os 40% estão no meio e vão definir a eleição. E eles querem, de preferência, Júnior, o que chamam de outsider. Alguém que não esteja nessa polarização que a gente não aguenta mais. E aí, Bortoleto, o que os dados te mostram aí? Bom, eu cheguei a comentar quando saiu a pesquisa, logo que o tarifaço começou, o Lula melhorou, eu achava que ele não sustentava essa melhora por um motivo muito simples. Começa a passar os dias e não dá para ficar jogando a culpa de um lado para o outro, tem que trazer para si e resolver. Até agora não está resolvido. E o impacto econômico é algo que vai esfarelar a popularidade do presidente Lula em face de qualquer outro oponente. Acho que a gente ainda não tem um ambiente montado para sair da polarização. Essa é a minha visão. Acho que falta pouco tempo para a eleição para isso. Mas saber se teremos muitos desastres políticos, tanto da parte do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Marcelo da Fonseca, o que você espreme desses dados aí? O Eduardo fez uma simulação interessante, né? 30% bolsonarista, 30% petista, sobra 40% que não gosta de nenhum nem outro. O problema é do que esses 40%, eles além de estar cansados de Lula e Bolsonaro, eles não têm um nome para votar. Porque se tivesse um nome para votar, esses 40% provavelmente levariam um nome de centro para o segundo turno. O problema é que esse 40% se divide. Quem tem 30% vai para o segundo turno e a gente vai ficar mantido nessa polarização. Aí o que vai acontecer no segundo turno? Esse 40% vai ter que escolher entre o menos pior. Há uma parte que detesta o Lula e outra parte que odeia o Bolsonaro. E aí o que indica as pesquisas é que apesar do governo Lula ser mal avaliado, né, a maioria da população desaprova o governo Lula, é um governo cheio de problemas. Só que essas mesmas pesquisas mostram que o ex-presidente Bolsonaro tem uma rejeição ainda maior. 60% não querem que o Lula seja candidato e 70% não querem que o Bolsonaro seja candidato. A família, hein? Então, a família Bolsonaro. Então, é uma eleição que, se for para o segundo turno, se pudesse ir para o segundo turno entre Bolsonaro e Lula, já que o Bolsonaro está inelegível, né, esse cenário vai acontecer, provavelmente ia ganhar de novo menos pior. Eu fico pensando como que a gente está preso, né, nesse ciclo, né, nessa polarização que parece que não tem uma alternativa. A gente não consegue sair dessa briga de Bolsonaro e Lula porque nenhum nome surge. O candidato, gente, que essa pesquisa aponta que melhor pode fazer frente ao Lula é o Ciro Gomes,
que até 1 ano e meio atrás estava enterrado, né? Estava escondido da política, estava fora do jogo. E não podemos dizer que é um outsider, né? Enterrado, eu digo, no sentido que não estava participando. Então, quer dizer, a população está ansiando por um nome que não seja nem Bolsonaro nem Lula. Quem é esse nome? Parece que a gente não vai ter esse nome tão cedo. Quem é esse nome, William Travassos? Quem é esse nome? Eu ia falar que veio na ponta da língua. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Vocês já observaram que a esquerda, ela o tempo inteiro traz o Bolsonaro para esse cenário? Gosto muito do Felipe da Quest, tenho muito respeito por ele, pelo trabalho da Quest, mas assim, Bolsonaro está inelegível, amigo. Ele vai usar o argumento dizendo que é uma liderança e tem que estar presente nessa pesquisa. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente encontrar um nome e para entender é assim, o Bolsonaro tem que sair dessa pesquisa. No meu ponto de vista. Ele está inelegível, não tem previsão nenhuma do Bolsonaro concorrer à presidência da República. Me dá uma parte, William, na sua fala, porque eu acho importante dizer isso. Porque o nome do Bolsonaro está ali porque alguma outra pessoa vai estar no lugar dele. Então é importante ali o teto, o piso do cara que vai entrar, que vai ser isso. O Bolsonaro, né? Então é importante o nome dele estar ali para a gente entender os outros cenários. Né? Eu entendo, só que o Bolsonaro não está no jogo. Mas então, me dá uma parte também pequena. Bom, quando você falou, eu fiquei quieto. Perdão, é só uma parte, só uma provocação. Você gosta de provocar, dá uma chance. Em 2021, o Lula também estava inelegível. Sim. Então... E o nome dele estava nas pesquisas. E é por isso que nós estamos... Quem foi então, Marcelo, é isso que nós estamos... Marcelo, né? Mas é por isso, gente, nós estamos sempre retroalimentando a polarização. Está na hora de tirar esses nomes. Se a pessoa está inelegível, ele não tem nem que aparecer na pesquisa. E aí, esse é o meu ponto de vista. Porque a gente fica correndo atrás do rabo. Então, e o que... Aí, entenda uma coisa, a turma de oposição, né? Você pega lá Tarcísio, Ratinho, você vai observar que houve um crescimento no percentual. Que era, por exemplo, Ratinho contra Lula, de 31 passou para 35. Tarcísio para Lula, era de 33, passou para 36. Houve uma mudança na área da oposição que mostra um crescimento, mas ainda a gente está preso nessa narrativa de Bolsonaro e Lula. Sabe por quê? Porque isso dá audiência, isso movimenta, isso justifica, e aí os outros nomes não aparecem. Tira o Bolsonaro da próxima pesquisa, faço esse desafio à Quest. E vamos ver o resultado disso, porque o Bolsonaro está inelegível, por que ele está na pesquisa? Perdão interromper de novo, mas não pode. Nossa. Uma pesquisa séria, ela tem tem que olhar vários cenários. Botar um cara que não está... Então, Datafolha, Quest, que são institutos sérios, eles avaliam, eles perguntam primeiro, eles perguntam sem citar os candidatos. Quem você quer votar para presidente? Né? É a pesquisa que não é a pesquisa que apresenta não opções. É estimulada. Não é estimulada. Sim. É espontânea, né, que eles chamam. E nessa pesquisa, uma grande parte da população brasileira vai citar o ex-presidente Bolsonaro. Isso é normal. Como lá atrás, em 21, já citava o Lula. E ele estava inelegível. O que aconteceu? Uma mudança no Supremo. O Lula foi candidato e venceu a eleição. Então, não dá para criticar as pesquisas nem fazer esse tipo de cobrança. Eu não estou fazendo... Gente, pelo amor de Deus, eu não estou... querendo desconstruir o modelo da Quest e tudo. Eu só estou dizendo para vocês o seguinte: o Bolsonaro não está nesse jogo. Então, para mim, então tudo bem. Ele não é candidato, mas ele está no jogo. Não, sim, mas ele não é... Bom, agora a gente ganhou mais um debatedor. Vamos lá, tudo bem. Quer dizer que o Bolsonaro, ele está no jogo? Ele não está no jogo. Ele pode ter o poder de influência. Isso. Mas ele não pode aparecer como candidato, gente. E como é que ele vai aparecer junto? Ele não está habilitado a concorrer a nada. Eu acho que a gente vai ter que estudar ciência política, então, para tentar aprender a fazer pesquisa de novo. Tá bom, eu estou entendendo o que o WT está dizendo, mas é só a gente também, como comentarista, destacar aonde está aqui o foco do Bolsonaro com o Lula e comentar as outras. Você falou muito bem. Sim, é isso. Os outros mas aí também. Você entende que a polarização ela só aumenta quando a gente coloca... E aí vai do que o Eduardo está falando. Não aparece outro nome porque a gente está preso nesses dois. Rapidinho, ex-presidente do INSS é preso pela Polícia Federal em operação contra os descontos legais. Aquela história todos aposentados, hein, Eduardo? O presidente do INSS no governo Lula, até outro dia, Alessandro Stefanuto, preso. O presidente, ministro da Previdência do Bolsonaro, João Carlos Oliveira, com tornozeleira eletrônica. Ou seja, o roubo dos aposentados é suprapartidário, é vergonha nacional. E com a anuência desse generoso âncora, eu peço ao Peradelis para dizer o que eu penso quando fico sabendo que tem gente presa por conta do roubo dos velhinhos, que sou eu também. Ponto final, nossa conversa de redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Leonardo Bortoleto.